Em 2014, mais propriamente em setembro de 2014, começou a funcionar aqui em Coimbra, em cooperação com a Universidade de Aveiro, um programa de doutoramento em História da Ciência e Educação Científica. Esse curso de doutoramento justifica-se com esta designação, História da Ciência e Educação Científica, porque nós temos aqui em Coimbra um património histórico muito valioso e que merece ser refletido, estudado e dado a conhecer. Tal como aqui em Coimbra, no país e também no estrangeiro, principalmente nos países de expressão portuguesa, Brasil, Angola, Moçambique, etc., existe uma relação histórica muito forte com a Universidade de Coimbra. Neste doutoramento nós temos estudantes de várias áreas de formação académica. Posso citar o caso de estudantes com formação inicial em psicologia, por exemplo, psicologia clínica, e que estão a fazer uma tese de doutoramento sobre a percepção pública do risco radiológico. Temos pessoas com formação inicial na área da física, da química, matemática, antropologia. Portanto, o leque é muito diversificado. Os alunos têm que ter mestrado. Embora possam candidatar-se com base no seu currículo, num currículo profissional que seja relevante em determinada área e que ofereça garantias para a concretização com sucesso do programa doutoral. Portanto, mas isso é o que está previsto na lei geral. Habitualmente, normalmente, os estudantes que ingressam com mestrado. O programa doutoral ele está estruturado para 3 anos, em que o primeiro ano é constituído por uma componente curricular, em que no primeiro semestre os estudantes entram em contacto direto com um corpo docente diversificado de várias áreas científicas, que lhes permite ter uma visão abrangente de diversos aspectos da história, da ciência e da educação científica, cultura científica, e no segundo semestre realizam um projeto de tese. Normalmente, os trabalhos desenvolvidos nessa componente curricular nós procuramos que esteja orientado para aquilo que vai ser um projeto de tese, ou que vai servir para uma fundamentação teórica para o projeto de tese. Eu diria que logo no primeiro ano, no primeiro semestre, o estudante pode começar a trabalhar para aquilo que será o seu projeto, o projeto de tese. Para os estudantes estrangeiros que frequentam este doutoramento, nós acreditamos que há perspectivas de trabalho, de desenvolver uma atividade académica, uma atividade profissional nos respectivos países. É possível definir projetos de tese em que o trabalho é desenvolvido no local em que a pessoa exerce a sua atividade profissional ou vive. Tudo vai depender, de facto, dos interesses pessoais do estudante, não é? O curso é um curso que tem tido uma receptividade muito grande junto, não só de estudantes portugueses, mas também estudantes internacionais. Nós temos estudantes dos Estados Unidos, de Itália, do Irão, Brasil, de países africanos. O curso está vocacionado para aspectos relacionados com a história da ciência. Nós damos muita importância aos aspectos da história da ciência em Portugal, a história da ciência nos países dos quais os estudantes são oriundos, portanto, são aspectos muito fortes. Além disso,
como temos um património científico, um património museológico muito valioso, damos também importância aos aspectos relacionados com a comunicação da ciência. Comunicar ciência neste contexto significa conhecer o património, enfim, ter uma intervenção no sentido de preservar o património museológico, documental e além disso, o conhecimento desse património cria canais para, enfim, estabelecer vias de comunicação com o público em geral. Portanto, há uma dimensão deste doutoramento que é aquilo que nós designamos por educação científica. Educação científica será, precisamente, especialistas na área da história da ciência, que conhecem o património, que conhecem a história da ciência no seu contexto e que desenvolvem ferramentas que permitem tornar esse conhecimento também acessível ao público em geral. Essa é a dimensão da educação científica. E nesse aspecto da dimensão científica, nós temos estudantes de doutoramento que utilizam, por exemplo, o contexto histórico da história da ciência, fazem um trabalho sobre aspectos específicos da história da ciência, do arquivo museológico, portanto, património museológico, e desenvolvem ferramentas de comunicação com o público em geral, utilizando as novas tecnologias de informação e que tornam, de certa forma, a ciência acessível numa perspectiva histórica, numa visão do historiador da ciência, tornam essa história acessível ao público em geral. Quer quem vá visitar um museu, onde essas ferramentas estão a ser desenvolvidas, onde estão a ser produzidas, e também, enfim, num contexto mais geral. Portanto, isso, os canais, as ferramentas de comunicação hoje em dia são muito poderosas e nós valorizamos esse aspecto também nesta dimensão da educação científica. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.